Bom dia a todos, bom dia aos colegas. Prazer imenso estar aqui nessa manhã com todos vocês. Agradeço também ao Dr. Ricardo para nossa reunião de hoje. Espero que todos tenham proveito e a gente possa conversar um pouquinho sobre asma grave. Agradeço também o pessoal, os representantes que aqui estão, né, prestigiando nosso evento. Acho que isso é engrandecedor para a pneumologia da nossa região, por todos estarmos aqui nessa manhã. Bom, vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre o benralizumab na asma grave. É um tema que a gente já vem batendo há algum tempo, mas algumas informações recentes eu acho que são importantes para que todos nós tenhamos acesso, para poder ajudar na nossa prática diária, né, tentar oferecer o melhor tratamento possível aos nossos pacientes. Então, acho que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, aqui estão os meus conflitos de interesse, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre asma grave eosinofílica, né, que é o foco dos imunobiológicos, de algumas dos imunobiológicos disponíveis atualmente, né, envolve o manejo desses pacientes com essa condição. Lembrando que a asma é uma doença extremamente prevalente, né, a gente estima que mais ou menos 20 milhões de pessoas no país tenham asma. É a terceira causa de internação hospitalar aqui no Brasil. Eu vou ficar do lado de cá, eu acho que talvez fique um pouco melhor, pelo menos para poder visualizar todo mundo. Espero que dê tudo certo também. Então, a terceira causa de internação hospitalar, segundo o DataSUS, então é uma doença de alto impacto, né, impacto econômico, impacto social. Ainda existem, a mortalidade por asma no nosso país ainda ocorre diariamente, né? E a gente tem uma previsão de 2000 para 2025, né, de 400 milhões de pessoas no mundo com asma. E dentro dessa situação, né, desse cenário, a gente vai ter os pacientes com asma grave. A gente sabe, então, que no país a gente tem 20 milhões de pacientes asmáticos, mas desses a gente tem 24%, cerca de 24% pacientes que necessitam de STEP 4 ou 5 do GINA para tratamento, mas tirando aqueles pacientes com asma de difícil controle, que estão bem manejados, aderentes, a gente vai ter uma proporção de mais ou menos quase 4% de asma grave, e desses pacientes, apesar de um número pequeno, eles acabam trazendo um impacto, como eu falei para vocês, social e econômico muito importante. Esses pacientes eles vão hospitalizar muito mais do que os outros pacientes, vão ter mais visitas de emergência, vão acabar tendo um risco maior de exacerbação grave após uma exacerbação grave, eles têm um risco de uma nova exacerbação nos próximos 3 meses, e eles ainda têm também um risco global de aumento de exacerbação de 5 vezes mais do que os pacientes não graves, tá? Pensando assim, não só nos pacientes graves, não só nos pacientes de STEP 4 ou 5. Vamos pensar também nos pacientes lá de STEP 2, 3. A gente percebe que os pacientes mal controlados, eles acabam utilizando muito mais os recursos da saúde, né? Tanto de visitas de emergência quanto de hospitalização. Então a gente percebe que não só os pacientes graves, né, STEP 4 ou 5, mas também os pacientes de nível, né, de cuidado, né, de tratamento mais baixo, ainda assim também precisam de maiores utilizações, né, de recurso do sistema de saúde. Então, a gente sabe que são pacientes que demandam a nossa atenção diariamente, tá? O GINA traz uma recomendação de que se o paciente precisa de uma dose alta de LAB corticoide inalatório, o uso deve ser limitado a 3 a 6 meses, sempre tentando reduzir essa dose pelos impactos que o uso de altas doses de corticoide inalatório pode trazer como consequência aos pacientes, né? Cada vez mais a gente tem evidências demonstrando que essa associação de altas doses de corticoide inalatório podem trazer também consequências à saúde dos doentes, à saúde global, né? Aumento de risco cardiovascular, aumento de obesidade, enfim, de vários fatores que não vou entrar tanto em detalhes agora, até porque isso já faz parte do conhecimento dos senhores. Bom, a gente sabe que do ponto de vista de resposta terapêutica, grande parte dos pacientes, quando respondem ao corticoide inalatório, e isso a gente, graças a Deus, observa em boa parte dos pacientes, eles vão responder apenas com dose baixa do corticoide inalatório. Você aumentar a dose do corticoide inalatório não vai trazer um benefício clínico tão importante. Em contrapartida, a gente tem um risco exponencial de aumento dos efeitos adversos com o aumento da dose do corticoide inalatório. Então, a ideia de tentar limitar um pouco, tentar reduzir a dose do corticoide inalatório, não é o nosso objetivo com o uso de imunobiológicos, né? Apenas esse, né? O nosso principal objetivo é redução, né? Melhora da qualidade de vida, redução da taxa de exacerbações, mas se por consequência nós conseguirmos essa redução no paciente que está usando alta dose de corticoide inalatório, também reduzir a dose do seu corticoide inalatório, isso vai trazer, com certeza, benefícios em longo prazo a esses pacientes.
Também séries históricas demonstram, né, que pacientes que têm uma taxa, uma quantidade de eosinófilos no sangue periférico maior, eles vão ter uma queda maior da sua função pulmonar. Então, eles vão ter um declínio funcional mais rápido, quanto mais inflamados eles são, né? Quanto mais eosinofílicos eles são, eles também vão ter uma consequência em longo prazo do ponto de vista de função pulmonar. Falando um pouquinho do estudo BRAIOS, eu acho que todos vocês já tiveram acesso, pelo menos em algum momento, né, um estudo conduzido aqui no Brasil pelo Dr. Rodrigo Atanásio, lá de São Paulo, mas também teve uma participação do nosso Dr. Alcindo, aqui do Paraná, né, lá de Londrina, mostrando a prevalência de asma grave eosinofílica numa série de pacientes, né, com asma grave, demonstrando que 40% desses pacientes eles acabavam tendo uma taxa de eosinófilos acima de 300 células no sangue periférico. Só que se a gente tiver um critério do GINA, né, que seria acima de 150, esse número passa de 40 e vai para até 73% dos pacientes. E há uma grande associação também com o fenótipo alérgico nesses pacientes eosinofílicos. Então, naqueles pacientes eosinofílicos, a gente vê que o componente alérgico, né, o fenótipo alérgico também existe. Percebendo que esses pacientes com asma grave, eles vão ter um uso de corticoide com uma frequência muito importante, né? Então, alguns deles até com uso diário, né? 3%, cerca de 3% dos pacientes com uso de corticoide diariamente, mas também tendo ciclos, né, de corticoterapia, né? Mais de 3 cursos, né? Mais de 3 ciclos por ano em mais de 3/4 dessa população. Então, são pacientes que usam muito corticoide. A gente vê que a taxa de uso de corticoide crônico, né, aqui no Brasil é um pouco inferior a séries internacionais, né, europeias especialmente, mas aqui a gente acaba usando muito nesses ciclos de corticoterapia que também são tão deletérias quanto o uso crônico, tá bem? A gente sabe também que esses pacientes com os eosinófilos aumentados, né, quanto maior a taxa eosinofílica, a gente percebe que o controle da asma é pior e eles têm mais exacerbações graves. Então, é algo bastante dependente da contagem eosinofílica. Então, é algo que temos que sempre ter atenção a esse perfil desses pacientes mais inflamados, porque eles acabam tendo piores desfechos. Falando especificamente sobre o benralizumab, né? Como é que ele atua nisso aí? Eu acho que é algo que também, eu sei que os senhores já têm essa noção, mas acho que é sempre bom relembrar, né, de alguns pontos importantes que podem fazer diferença para os pacientes. Então, ao fazer bloquear a ligação, né, do L5 com eosinófilo, né, que permitiria a maturação eosinofílica, o recrutamento de mais eosinófilos, né? Isso a gente consegue, tanto com o mepolizumab quanto com o benralizumab, mas o papel do benralizumab atuando diretamente no receptor do eosinófilo, né, no receptor do L5, ele promove não só a não ligação do IL-5 com o eosinófilo, mas também promove, via ADCC, né, via anticorpo, ele consegue recrutar as NK, né, para fazer a apoptose de forma quase que imediata, nas primeiras horas, né, de uso. Então, além de você promover a não ligação da IL-5 com o eosinófilo, você consegue também depletar esse eosinófilo. Isso pode trazer consequências também clínicas, né? A gente sabe que o eosinófilo perfaz um papel importante na patogênese da doença, né? Então, quando a gente vê essa administração do benralizumab, o declínio, né, da taxa de eosinófilos, né, da contagem de eosinófilos no sangue periférico, ela cai já nas primeiras horas de uso e depois de 24 horas a gente já quase tem valores muito baixos, né? E esse declínio ocorre nos próximos dias do uso do medicamento. Então, como eu falei para vocês, o benralizumab, né, o Fasenra, ele acaba depletando de forma bastante eficaz a contagem eosinofílica, fazendo com que se reduza em 100% dos eosinófilos, né, quase 100%, né, isso aqui os estudos falam em quase 100%, né, eles não colocam 100% porque não tem como a gente afirmar categoricamente esse valor, mas é um valor muito próximo de 100% já no primeiro dia, isso pensando em sangue periférico, mas isso também se reflete na via aérea. Então, os eosinófilos presentes no escarro, né, no epitélio respiratório desses pacientes, a gente tem uma depressão muito importante. E esse dado aqui é bastante interessante, porque mais tarde, nessa apresentação, eu vou citar alguns estudos que mostram que o predomínio de eosinófilos na via aérea pode estar associado também com exacerbações. Bom, falando um pouquinho dos estudos, né? Vocês talvez conheçam já vários dos estudos relacionados ao benralizumab, né? A gente tem o programa Windward, né? Que seria os estudos pivotais, né? Do Fasenra no tratamento da asma grave, né? Talvez nem todos saibam, né? Eu também fui descobrir isso há pouco tempo atrás, né? Cada um desses estudos aqui mostra uma corrente de ventos mundo afora, né? Então, os nomes dos estudos foram todos a partir dessas correntes de vento. É um dado interessante, né? Um dado não médico interessante, né? Então, eles tentam mostrar, a partir dessas correntes de vento, os estudos científicos, então, foram
foram todos alocados nesse programa Windward, tá certo? Porém, a gente tem alguns estudos mais recentes que eu acho que são interessantes a gente acabar citando. Eu não vou citar todos eles, né, porque senão a aula ficaria extremamente longa. Eu acho que não vale a pena a gente ter novos eventos para poder falar sobre eles, mas a gente vai falar alguns estudos que eu considero mais importantes para serem abordados no dia de hoje. Falando um pouquinho sobre o Sherlock. Sherlock foi um dos estudos mais recentes, um estudo de vida real, mostrando o impacto do Fasenra no uso, no dia a dia, né, desses pacientes com asma grave e eosinofílica. Esse estudo foi publicado no ano passado, é um estudo de vida real, como eu falei para vocês, um estudo retrospectivo, demonstrando o resultado, né, do uso do benralizumab nesses pacientes, nesse perfil que a gente já citou até agora. Esse estudo foi um estudo multicêntrico, com pacientes canadenses, britânicos, portugueses, espanhóis, italianos e poloneses, com mais de 1.000 pacientes. A gente percebe aqui, isso aqui eu acho que é um dado bastante interessante, né? A gente tem hoje em dia já o uso de imunobiológicos já bem estabelecido na nossa prática clínica. E esse estudo ele acabou também pegando esses pacientes que já estavam em uso de imunobiológico. Então não são pacientes naivos, né? Não são pacientes nativos, né? Sem tratamento prévio. Então já inclui nesse estudo pacientes que já vinham em terapia imunobiológica, inclusive com outros imunobiológicos, né? Claro, não vão ser citados todos, né? Por ser um estudo um pouquinho mais antigo, né? O recrutamento foi um pouquinho mais antigo, então a gente não tem todos os imunobiológicos que hoje em dia a gente tem disponível, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem, nesse estudo, engloba também pacientes que estavam em uso de mepolizumab ou omalizumab, e a gente percebe uma redução da taxa de exacerbações naqueles pacientes naqueles pacientes nunca tratados com imunobiológicos, de 88%. Isso de eficácia de mundo real, né? Então é uma redução de taxa de exacerbações bastante significativa. E quando a gente pega os pacientes que já eram tratados com imunobiológico, né, pensando em switch, e aqui também eu quero deixar claro uma coisa, né? Olhando os dados de estudo, a gente percebe que a troca do imunobiológico foi naqueles pacientes que não estavam tendo resposta, né? A gente bem sabe que o omalizumab e o mepolizumab têm um efeito clínico significativo, a gente não nega essa evidência, mas a gente sabe também que nem tudo são flores, né? Eventualmente, algum paciente não vai responder ao tratamento imunobiológico como deveriam. Então, eles vão precisar, em algum momento, talvez ser considerado a troca, né? O switch de imunobiológico. E esse estudo mostra isso, que a gente, mesmo fazendo o switch, a gente consegue ter uma redução significativa de exacerbações nesses pacientes que mereceram, né, que precisaram desse switch. Então, é aquele paciente que não estava respondendo. A gente não deve, isso seria uma conduta equivocada, né, uma conduta errada, a gente sair trocando imunobiológico de um paciente que está respondendo. Não é esse o objetivo que foi tentado demonstrar nesse estudo, tá? Quando a gente vai olhar os outros dados, né, tentando pegar em subgrupos, então aqui seria a redução da taxa de exacerbação global, né? Então a gente pega 88% nesses pacientes que nunca usaram imunobiológico, 73% naqueles que já estavam usando imunobiológico. Mas a gente vai ver essa redução, né, nas características dos pacientes, tentar agrupar por tipos específicos de pacientes, né, subgrupos específicos de pacientes, a gente vai ver que a redução ela ocorre praticamente independente do cenário, sempre em taxas acima de 70%, chegando até 90% em alguns cenários, tá? Então a gente vai ver aqui que com eosinófilos um pouco mais baixos, a gente vai ter uma redução de 76% e chega até 87%. A gente percebe que parece ter uma dependência de quão inflamados esses pacientes são, né? Então, quanto mais inflamados eles são, maiores as taxas de resposta. A gente pega aqueles pacientes que estavam em uso de corticoide, a gente vai ter dados muito semelhantes, né? Também de redução, então independe do uso de corticoide de manutenção no início do estudo ou não, né? O status atópico da mesma forma, tá certo? A inflamação na via aérea, né? A fração expirada de óxido nítrico também demonstrando esse resultado, e também a prevalência, né? A associação de rinocinusite com polipose nasal, também existe esses resultados positivos. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que, independente do perfil do paciente que entrou no estudo, todos eles responderam de forma bastante satisfatória em relação à taxa de exacerbações, que é o desfecho primário, né, sempre observado nesses estudos com imunobiológicos. Então, esse é o objetivo inicial, né, desses estudos, que acabou sendo comprovado no Sherlock. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é aquele conceito bem recente, né, bem atual, dos últimos 2 anos, que a gente tem falado sobre remissão de asma, né? Então, aquele paciente que consegue controlar os sintomas, consegue reduzir o uso de corticoide sistêmico, consegue ficar sem exacerbar. Então, esse seria um conceito mais recente, né, de controle de asma, né, de remissão de asma, que a gente
tem sido visto nos estudos científicos mais recentes. Então, a ideia seria a avaliação, né, nesse mesmo grupo, nesse mesmo estudo de vida real com esses pacientes, identificar quais são os pacientes que conseguem ter essa remissão da asma com o uso do medicamento, né, com o uso de benralizumab, e a gente percebe que se a gente utilizar um critério um pouco mais frouxo, né, que seria a ideia do paciente só não exacerbar e não precisar de corticoide de manutenção, né, corticoide sistêmico, a gente teria 60% dos pacientes nesse estudo que atingiram esse critério. Mas se a gente pegar um critério um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais apertado, mostrando o paciente que não estava usando corticoide oral de manutenção, não está exacerbando e tem o controle de sintomas, a gente vai ter 43%. Então, a gente percebe que nesse grupo de pacientes que usam benralizumab, a gente consegue ter remissão de asma em até 40%, 43% dos pacientes. A gente for olhar cada um dos domínios separadamente, né, a gente consegue perceber que todos eles acima de 50%, mas a redução da taxa de uso de corticoide de manutenção na casa dos 80%, e esse é um dado também muito, muito importante. Eu peço que os senhores gravem esse dado, porque isso também é bastante interessante com os slides a seguir que eu vou mostrar para vocês. Falando também um pouquinho em relação a essa exacerbação, né, a necessidade de ir ao pronto-socorro, até mesmo o uso de ciclos de corticoide, né, então usar por mais de 3 dias corticoide oral, né. Então pensando naquela exacerbação mais leve que o paciente trata em casa, não precisa hospitalizar, a gente percebe que nessa situação também há um declínio muito importante, né, com o uso do benralizumab. Então esse declínio ele parece ter melhorado, inclusive ao longo de 2 anos, né. Isso é algo que a gente percebe nos estudos científicos, né. Parece que quanto mais tempo os pacientes usam, parece que esse efeito vai melhorando, né, ano após ano. Então, acho que isso é interessante a gente notar que isso também aconteceu em relação às exacerbações, né, desses pacientes, seja exacerbação com necessidade de internação, até mesmo com o uso de corticoide oral. A gente percebe esses resultados de forma expressiva nessa população. Como eu falei para vocês, né, aquela taxa de mais ou menos 80% de suspensão, né, do corticoide de manutenção, ela ocorre especialmente em pacientes que não estavam usando imunobiológico anteriormente, mas mesmo nos pacientes de switch, a gente tem uma taxa de cerca de 70%. E por que a gente quer isso, né? A gente sabe que existem vários efeitos adversos relacionados ao uso do corticoide sistêmico, né? Bem conhecidos já pelos senhores, né? Eu acho que é só importante a gente frisar, né? Tudo aquilo que vocês já leram em algum momento, já viram em algum momento, mas citar especialmente os dados relacionados à hipertensão, osteoporose, né, uma razão de chances bem alta, né, de mais de 5 vezes, naqueles pacientes que usam ciclos de corticoide ou corticoide contínuo, causando um aumento de risco de vários aspectos, mas especialmente nesses dois eu acabo gostando de citar, porque são dados bastante robustos, beleza? Então, como eu falei para vocês, essa depressão do corticoide sistêmico é um fator que a gente busca, mas também a gente tem que pensar que a depressão do eosinófilo pode trazer resultado clínico. Por que alguns pacientes que ainda precisam de switch, vamos dizer assim, né, que já está usando às vezes uma terapia anti-eosinofílica, ainda assim precisam ser trocados? E fica aquela dúvida, pô, vale a pena trocar um paciente que já está usando um anti-L5, você trocar para um outro anti-receptor de L5, né, e não trocar de classe, né, de medicamentos, talvez focar lá no TSLP, alguma coisa assim? Esses estudos tentam demonstrar que talvez sim vale a pena. Obviamente, isso é uma decisão que deve ser tomada em caráter individual, né? Isso não vale para todos os pacientes, mas se a gente pensar, e esses dados vão nos mostrar isso, que depletar o eosinófilo de forma completa pode trazer um benefício lá no epitélio respiratório, diminuindo a taxa de exacerbações, isso talvez seja válido. Então, você fazer essa troca talvez seja possível, né? Seja plausível, dependendo da situação, tá? Então, a ideia desse estudo também de Sherlock foi mostrar isso, né? Como depletar, né, os eosinófilos pode trazer consequências. Então, consequências benéficas, né? Então, a gente vê que os pacientes tinham uma queda de mais de 700, a contagem, né, de 700 eosinófilos nos pacientes que não usavam imunobiológico anteriormente, e mesmo os pacientes que usavam outros imunobiológicos, ainda assim, muitos deles ainda tinham eosinófilo a ponto de a gente conseguir uma queda ainda maior com o uso de benralizumab, ok? Esses eosinófilos residuais, eles podem trazer alguma consequência? Qual o impacto que isso traz aos pacientes? Então, é isso que eu quero tentar demonstrar agora para os senhores. O estudo Max, eu acho que é o estudo que talvez alguns já tiveram acesso, alguns já conhecem esse estudo. Esse estudo foi feito na medida em que os pacientes exacerbavam, pacientes que estavam sendo acompanhados e que apresentavam, usando imunobiológico e que apresentavam exacerbação,
foi feita uma análise de tentar identificar qual a causa daquela exacerbação. Então, se dosava proteína C reativa, eosinófilo no escarro, eosinófilo no sangue periférico, enfim, várias medidas para tentar identificar se aquela era uma exacerbação bacteriana ou se era uma exacerbação inflamatória, eosinofílica, para saber o, o que estava causando aquela exacerbação. E a gente percebeu que boa parte dos pacientes com exacerbações na asma estavam dependentes de um perfil inflamatório, que estava ligado ao eosinófilo no escarro desses pacientes. Ou seja, você sabe que depletar o eosinófilo, desculpe, do sangue periférico do paciente pode trazer uma repercussão também no escarro deles, causando uma redução da inflamação na via aérea. Com o mepolizumab, a gente percebe que essa redução ocorre com doses cada vez maiores. Então, para alguns pacientes, a gente tem que ficar então com essa lembrança de que talvez a dose de 100 miligramas subcutânea do mepolizumab talvez não seja suficiente para depletar todos esses eosinófilos presentes na via aérea, o que pode sim ter alguma consequência. Volto a dizer, são estudos exploratórios ainda que podem nos trazer um norte para pensar se vale a pena depletar completamente esses eosinófilos do paciente, mas que, ao que parece, sim, um subgrupo de pacientes ainda vai ter uma resposta maior se a gente conseguir eliminar completamente esse perfil inflamatório da via aérea. E pensando em segurança, né, depletar completamente os eosinófilos dos pacientes pode trazer alguma consequência? A gente sabe que o eosinófilo é uma célula inata, né, ela tem uma resposta inespecífica, né, para infecções bacterianas e virais, e uma resposta específica ou semi-específica para parasitoses, né? Mas depletar todos esses eosinófilos pode trazer consequências, por exemplo, com aumento de risco de infecções. Isso a gente percebe que não tem uma evidência clara demonstrando esse conceito que poderia ser um conceito teórico, né, que nos traria alguma angústia, mas do ponto de vista prático isso não acontece. Então, depletar completamente os eosinófilos não vai trazer uma consequência em relação aos pacientes que não fazem essa depleção completa, digamos assim. Tá? Então, há uma tendência de que seja um medicamento seguro, isso até tem alguns estudo meu tema, eu até nem vou falar sobre ele hoje, mas demonstrando segurança em até 5 anos com o uso de benralizumab, só para vocês saberem que se precisar, a gente tem evidências até bastante robustas, assim, demonstrando essa segurança, tá? Bom, a gente já falou bastante de corticoide sistêmico, né? De tentar poupar corticoide sistêmico a esses pacientes. E dá para poupar também corticoide inalatório? A gente tem essa resposta através do estudo CHAMAL. O estudo CHAMAL foi outro estudo conduzido com pacientes em uso de benralizumab. Esses pacientes, a gente sabe, só pensando assim, não especificamente do estudo CHAMAL, mas aqueles pacientes que a gente acompanha no ambulatório, no consultório, que estão em uso de altas doses de corticoide inalatório e bronquodilatador, se a gente tenta reduzir a dose desses pacientes e a asma permanece controlada, esse paciente, então, ele não é elegível para imunobiológico, né? Ele é um paciente que ele deve permanecer apenas com a terapia de manutenção. Mas se a gente não tem o controle desses pacientes, então esse paciente deve ser fenotipado pensando em terapias imunobiológicas recentes que nós temos disponível. O estudo CHAMAL, então, ele tentou pegar exatamente esses pacientes que estavam em terapia imunobiológica, tá? Então, eles já estavam recebendo terapia, por exemplo, com benralizumab, eles foram avaliados na tentativa de retirar o corticoide inalatório, tá? De tentar reduzir a dose, ao menos, né, do corticoide inalatório, seja para doses médias, baixas ou até, eu diria, bastante eles têm uma audácia, eu diria assim, né? O estudo lá do David Johnson lá de tentar tirar completamente o corticoide de manutenção, né? O corticoide inalatório de manutenção dos pacientes. E eles tiveram isso. Vou mostrar depois os dados para vocês que até 60% dos pacientes eles tiraram o corticoide inalatório de manutenção. Então, eu acho que, volto a dizer, eles são no mínimo corajosos, né? Mas assim, a gente tem esse dado demonstrando que os pacientes que reduziram a dose do corticoide inalatório, ainda assim 92% desses pacientes ficaram controlados. Ou seja, será que a gente precisa de tanto corticoide inalatório naqueles pacientes que estão tratados com terapia imunobiológica? Então aqui que eu estava falando para vocês, ó, 61% dos pacientes eles ficaram apenas com corticoide inalatório e formoterol conforme necessidade. Eles vieram lá para um step 1, 2 do GINA lá, né? E tiveram redução, né, para dose média ou dose baixa em uma proporção ainda menor. Então, volto a dizer, eles foram, como eu falei, bastante corajosos, né? Eu sei que lá na Grã-Bretanha, lá o pessoal, eles têm, os centros de estudos deles tem de tudo, né? Então, eles conseguem fazer isso de forma talvez mais segura, né? E por que eles fizeram isso com o Chamal? Eles perceberam que os pacientes, isso com base nos estudos dele, né, com base nas observações retrospectivas deles, eles perceberam que mesmo os pacientes que não tinham uma aderência tão boa ao corticoide inalatório, ainda assim apresentavam uma taxa de exacerbações reduzidas com o Fasenra. Então, essa foi talvez o ponto-chave deles ficarem tão corajosos e começarem a tirar cada vez mais corticoide inalatório, porque eles viram que mesmo com um paciente
não usando, né, da forma como eles estavam orientando, e eu diria que talvez eles nem tinham essa intenção de deixar que o paciente não usasse o corticoide inalatório, acho que foi mais o paciente que não usou, e eles perceberam que ainda assim teve uma resposta satisfatória. E isso não aconteceu com o mepolizumab. Então, quando o paciente usava mepolizumab, isso aqui é um outro estudo que foi feito mais ou menos com a mesma ideia, né? A gente percebeu que quando o paciente não era aderente ao corticoide inalatório, eles acabavam tendo uma taxa de exacerbações muito parecida do que aquele que não usava o imunobiológico. Então, a gente percebe que só o imunobiológico sozinho pode ser um poupador, digamos assim, né? Dependendo do imunobiológico, que possa trazer essa redução do uso do corticoide inalatório, especialmente nesses pacientes que usam altas doses, tá bem? E agora, por último, quero falar para vocês um pouquinho do estudo Mandara. Eu quero, se vocês têm críticas, podem fazer, tá? Eu acho que a gente pode conversar depois, todos nós. Esse é um estudo que não foi delineado, e eu vou falar para vocês que eu tenho sérias limitações em relação à metodologia do estudo, né, do que a gente está extrapolando para tentar falar aqui, mas eu acho que acaba sendo, novamente, quase como um estudo exploratório para a gente tentar entender se isso pode ser, pode nos auxiliar, pode nos ajudar em relação ao manejo dos pacientes com asma grave. Tá? O estudo Mandara foi um estudo delineado para avaliação de terapia anti-L5, né, seja anti-L5 diretamente ou anti-receptor de L5, para pacientes com JEPA, tá? Com bromatose eosinofílica com poliangeite. Então, perceba, não foi um estudo delineado para asma grave, tá? Foi um estudo feito para JEPA, em que fez a comparação direta, então, um estudo head-to-head entre dois imunobiológicos. E nesse estudo, volto a dizer para vocês, é um estudo que foi delineado para JEPA, foi um estudo de não inferioridade, então um estudo com N não tão alto, até porque JEPA é uma doença bastante rara, né? Para conseguir um N significativo seria extremamente complicado, né? Então foi feito um estudo de não inferioridade para tentar entender se os pacientes em uso de Benra teriam um resultado tão bom quanto o uso de MEPO. O MEPO já é uma terapia já bem é, é, como que eu posso dizer assim, já bem documentada, estabelecida no tratamento dos pacientes com JEPA. Então, a gente vê lá, né, que os pacientes têm, né, em algum momento, o uso de mepolizumab nessa situação. Então, a ideia foi tentar entender se o Benra poderia ter um papel nesse perfil de pacientes. E nessa comparação, nesse estudo de não inferioridade, então a gente, como eu falei para vocês, né, o objetivo do estudo foi esse, percebeu-se, né, que os pacientes que entraram no estudo mesmo dividindo em dois braços, né, de Benra e MEPO, e depois todos eles migrando para um grupo open label, né, uma continuação do estudo open label de Benra, esses pacientes não tiveram, assim, o desfecho primário do estudo, né, que era a não inferioridade, foi atingido. Então, percebeu-se que as duas terapias são adequadas a esse perfil de paciente. Ambas têm um efeito parecido em relação à remissão. Agora, volto a dizer para vocês, a gente agora está extrapolando desse estudo, que foi um estudo conduzido para JEPA, conduzido para ver não inferioridade, agora a gente começa a fazer a comparação de dados secundários. Então, de novo, reitero a questão metodológica, que não é uma metodologia tão robusta. Então, eu diria, eu particularmente, que é um estudo ainda exploratório para a gente poder entender isso, mas já demonstrando nessa análise de subgrupo que a redução de corticoterapia oral nesse perfil de pacientes ela acaba ocorrendo de forma mais significativa nos pacientes em uso de Benra. De novo, a gente vai extrapolar isso para asma? Nesse momento, não, mas é um dado que deve ser levado em conta, que foi visto num primeiro estudo, talvez, que fez uma comparação head-to-head. Então, a gente tem que entender isso como talvez um dado a ser explorado de forma mais substancial, talvez com alguns outros estudos, pensando em asma grave, talvez alguma revisão sistemática que tente pegar esses pacientes para tentar entender se isso de fato é verdade ou não, tá? Mas o que aconteceu foi que, na análise estatística, identificou-se que há uma redução de uso de corticoide sistêmico nos pacientes com benralizumab em relação ao mepolizumab. Isso também foi visto em outro estudo, em que os pacientes acabaram, com o uso de benralizumab, eles conseguiram atingir uma remissão parecida, né, entre os grupos, né, então a gente não teve diferença entre os grupos de Benra e Mepo, mas em relação à descontinuidade, né, do corticoide oral, a gente teve resultados um pouquinho mais promissores com o Fasenra em relação ao mepolizumab. Então, assim, de forma resumida, né, volto a dizer, eu não vou falar sobre todos os estudos, né, nem tem como, a gente já falou sobre o Shalok e sobre o Shamal, né, especialmente, mas dos outros estudos pivotais, a gente vai lembrar que, então, o Fasenra, ele melhora de forma consistente a taxa de exacerbações nos pacientes com asma grave e eosinofílica, ele tem uma melhora de função pulmonar também já estabelecida nos estudos pivotais,
Ele promove, então, redução de taxa de exacerbações, tanto em pacientes não usuários, né, que nunca usaram imunobiológicos até então, até mesmo em pacientes de switch. E a gente vê também no estudo Chamal que 92% dos pacientes eles conseguiram reduzir a dose do corticoide inalatório e ainda assim permanecer sem exacerbações, que são os dados bastante robustos. Lembrando que ainda os eosinófilos residuais podem ainda promover cerca de 50% de exacerbações, né? Então, os pacientes que têm o uso de imunobiológico, que ainda permanece com eosinófilos na via aérea, ainda assim pode exacerbar. Então, esse é outro dado também importante que para ser lembrado e levado para casa, né? De take home messages, né? Para a gente levar para casa. Eu não falei de estudo de segurança do meu TEME, né? Que seria um estudo de 5 anos demonstrando que os pacientes não têm nenhum efeito de segurança que nos leve a alguma preocupação. Eles não, 90% deles mais ou menos ficam ainda assim sem exacerbar. E o Fasenra é um medicamento bastante seguro, né, que a gente pode usar. A comodidade posológica dele também é um fator que pode ser diferencial. Lembrando a vocês, né, de novo, volto a dizer, a gente entende, sabe que outros imunobiológicos também têm o seu papel, eles também têm efeitos, ninguém nega o efeito dos outros imunobiológicos, mas eu acho que a gente tem que tentar juntar o máximo possível de informações entre todos eles para tentar sempre definir pelo melhor para cada paciente, ok? Agora, de uma forma prática, só para mostrar para os senhores, né, acho que também todos vocês já tiveram acesso, né, à nova DUT, né, então quando a gente vai prescrever para um paciente que está ligado a algum operador de saúde, os critérios agora ficaram um pouco mais simples, né, antes a gente precisava de sempre acima de 300 células de contagem eosinofílica e a gente precisava de pelo menos 3 exacerbações no ano, né, para os pacientes, para poder indicar a terapia imunobiológica. Hoje a gente consegue com mais de 150 células e com uma ou mais exacerbações graves, ou 2 ou mais exacerbações moderadas, que precisam, né, de corticoide oral, a gente já consegue, já tem critérios para prescrever pela nova DUT, terapia anti-L5, receptor de L5, né, ou outras terapias também, porque a DUT ficou agora um pouquinho mais simples, né, um pouquinho mais abrangente para os nossos pacientes. Tá bem? Aqui as informações de segurança e a bula do medicamento. Informações de farmacovigilância também os senhores podem obter através dos links de acesso, né? Enfim, das possibilidades de acesso. E agradeço a atenção de todos.